Salmo 33, canção de louvor. Todos vocês que obedecem a Deus, o Senhor, alegrem-se por causa daquilo que Ele tem feito. Louvem a Deus todas as pessoas honestas. Toquem lira em louvor ao Senhor. Cantem louvores com acompanhamento de harpas de 10 cordas. Cantem a Deus uma nova canção. Toquem harpa e gritem bem alto. As palavras do Senhor são verdadeiras. Tudo o que Ele faz merece confiança. O Senhor Deus ama tudo o que é certo e justo. A terra está cheia do seu amor. Por meio da sua palavra, o Senhor fez os céus. Pela sua ordem, Ele criou o sol, a lua e as estrelas. Deus juntou os mares num lugar só e guardou os oceanos em reservatórios. Que toda a terra tema a Deus, o Senhor. Que todos os habitantes do mundo o temam. Pois Ele falou e o mundo foi criado. Ele deu ordem e tudo apareceu. O Senhor acaba com os planos das nações. Ele não deixa que eles se realizem. Mas o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. Feliz a nação que tem o Senhor como seu Deus. Feliz o povo que Deus escolheu para ser dele. O Senhor Deus olha do céu e vê toda a humanidade. Do lugar onde mora, Ele observa todos os que vivem na terra. É Deus quem forma a mente deles e quem sabe tudo o que fazem. Nenhum rei vence por ter um exército poderoso, nem os soldados conseguem a vitória por causa da sua força. Não são os cavalos de guerra que ganham a batalha. A sua grande força não pode salvar ninguém. É o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Ele os salva da morte e nos tempos de fome os conserva com vida. Nós pomos a nossa esperança em Deus, o Senhor. Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo. O nosso coração se alegra por causa do que o Senhor tem feito. Nós confiamos nele porque Ele é santo. Ó Senhor Deus, que o teu amor nos acompanhe, pois nós pomos em ti a nossa esperança. Salmo 34. A bondade de Deus. Na presença do rei Abimeleque, Davi fingiu que estava louco e por isso Abimeleque o mandou embora. Depois de sair, Davi escreveu este salmo: Eu sempre darei graças a Deus, o Senhor. O seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Eu o louvarei por causa das coisas que ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Anunciem comigo a sua grandeza, louvemos juntos o Senhor. Eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Os que são perseguidos olham para Ele e se alegram. Eles nunca ficarão desapontados. Eu, um pobre sofredor, gritei. O Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele, que todos os que se dedicam a Deus o temam, pois aqueles que o temem não têm falta de nada. Até os leões não têm comida e passam fome. Porém, não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor. Venham, meus jovens amigos, e escutem, que eu os ensinarei a temer a Deus, o Senhor. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Afastem-se do mal e façam o bem. Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos, mas Ele é contra os que fazem o mal, e assim, quando morrem, eles são logo esquecidos. Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança.
Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Ele os protege completamente, nenhum dos seus ossos é quebrado. Os maus serão mortos por causa das suas maldades. Aqueles que odeiam os bons serão castigados. O Senhor Deus salva a vida dos seus servos. Aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados. Salmo 35. Oração pedindo a ajuda de Deus, de Davi. Ó Senhor Deus, ataca os que me atacam e combate os que me combatem. Pega o teu escudo e a tua armadura e vem me ajudar. Pega a tua lança e o teu machado de guerra e luta contra os que me perseguem. Dá-me a certeza de que vais me salvar. Que sejam derrotados e humilhados aqueles que me querem matar. Que fujam envergonhados os que fazem planos contra mim. Que sejam como a palha soprada pelo vento quando o anjo do Senhor os atacar. Que o caminho deles fique escuro e escorregadio quando o anjo do Senhor os perseguir. Pois sem motivo nenhum armaram uma armadilha para mim. Cavaram uma cova funda para me pegar. Porém, quando menos esperarem, virá a destruição. Eles serão apanhados pelas suas próprias armadilhas, cairão nelas e serão destruídos. Então eu me alegrarei por causa do que o Senhor Deus tem feito. Ficarei feliz porque Ele me salvou da morte. Com todo o coração eu lhe direi: não há ninguém como tu, ó Senhor. Tu proteges os fracos quando são atacados pelos fortes e livra os pobres e os necessitados das mãos dos exploradores. Homens maus testemunham contra mim e me acusam de crimes que não cometi. O bem que faço eles me pagam com o mal, e por isso estou desesperado. Mas quando eles estavam doentes, eu vesti roupas de luto e até deixei de comer. Curvei a cabeça e orei por eles. Orei como se fosse por um amigo ou um irmão. Eu andava curvado, de luto, como quem chora por sua própria mãe. Porém, quando eu estava aflito, eles se alegravam e ficavam em volta de mim, zombando. Pessoas desconhecidas me bateram e me feriram várias vezes. Como homens que zombam de um coxo, eles zombaram de mim e me olharam feio, com ódio. Ó Senhor, até quando ficarás apenas olhando? Livra-me dos ataques deles. Salva a minha vida desses leões. Então eu te agradecerei em público, eu te louvarei no meio da multidão. Não deixes que os meus inimigos, aqueles mentirosos, se alegrem com a minha derrota. Não permitas que os que me odeiam sem motivo fiquem rindo, felizes por causa da minha desgraça. Eles não falam como amigos, pelo contrário, inventam acusações falsas contra as pessoas que amam a paz. Eles me acusam e gritam: nós vimos o que você fez. Mas tu, ó Senhor Deus, tens visto isso. Então não te cales, Senhor, e não fiques longe de mim. Acorda, Senhor, para me fazeres justiça. Levanta-te, meu Deus, e defende a minha causa. Ó Senhor Deus, tu és justo. Por isso, declara que estou inocente. Ó meu Deus, não deixes que os meus inimigos se alegrem à minha custa. Não deixes que eles digam: nós acabamos com ele, era isso mesmo que queríamos. Que sejam completamente derrotados e envergonhados aqueles que se alegram com o meu sofrimento. Que fiquem cobertos de vergonha e de desgraça os que dizem que são melhores do que eu. Porém que gritem de alegria os que desejam que eu seja declarado inocente. Que eles digam sempre: como é grande o Senhor! Ele está contente porque tudo vai bem com o seu servo. Então anunciarei a tua fidelidade e te louvarei o dia inteiro. Salmo 36. A maldade humana e a bondade de Deus. De Davi, servo do Senhor, ao regente do coro.
O pecado fala ao perverso lá no fundo do seu coração. O perverso não aprende a temer a Deus. Ele se julga muito importante e pensa que Deus não descobrirá o seu pecado e não o condenará. A conversa dele é má e cheia de mentiras. Ele não tem juízo e não quer fazer o bem. Deitado na sua cama, ele planeja maldades. Ele anda por caminhos que não são bons e nunca rejeita as coisas más. Ó Senhor Deus, o teu amor chega até ao céu e a tua fidelidade vai até as nuvens. A tua justiça é firme como as grandes montanhas e os teus julgamentos são profundos como o mar. Ó Senhor Deus, tu cuidas das pessoas e dos animais, como é precioso o teu amor. Na sombra das tuas asas encontramos proteção. Ficamos satisfeitos com a comida que nos dás com fartura. Tu nos deixas beber do rio da tua bondade. Tu és a fonte da vida e por causa da tua luz, nós vemos a luz. Ó Deus, continua a amar os que te conhecem e a fazer o bem aos que têm um coração honesto. Não deixes que os orgulhosos e os maus me pisem e me obriguem a fugir. Lá estão eles, caídos, foram derrubados e não podem se levantar. Salmo 37. O fim dos maus e o fim dos bons. De Davi. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois eles vão desaparecer logo como a erva que seca. Eles morrerão como as plantas que murcham. Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça, pois isso será pior para você. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, viverão em segurança na terra prometida, porém os maus serão destruídos. Dentro de pouco tempo, os maus desaparecerão. Você poderá procurá-los, porém não os encontrará. Mas os humildes viverão em segurança na terra prometida e terão alegria, prosperidade e paz. Os maus fazem planos contra os bons e olham com ódio para eles. O Senhor ri dos maus porque sabe que o dia deles está chegando. Os maus puxam da espada e curvam os seus arcos para matar os pobres e os necessitados e para assassinarem os que são honestos. Mas os maus serão mortos pelas suas próprias espadas e os seus arcos serão quebrados. É melhor o pouco que os bons têm do que as riquezas de muitos maus. Pois o poder dos maus acabará, mas o Senhor protege os bons. Todos os dias o Senhor cuida dos que são corretos. A terra prometida será deles para sempre. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão e terão o que comer em tempos de fome. Porém os maus morrerão. Os inimigos de Deus, o Senhor, desaparecerão como as flores do campo sumirão como a fumaça. Os maus pedem emprestado e não pagam, mas os bons são generosos em dar. Aqueles que são abençoados por Deus viverão em segurança na terra prometida, mas os que ele amaldiçoa serão destruídos. O Senhor nos guia no caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a ele. Se eles caírem, não ficarão caídos, porque o Senhor os ajudará a se levantarem. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um homem bom abandonado por Deus e nunca vi os seus filhos mendigando comida. Ele sempre é generoso em dar e emprestar, e os seus filhos
são uma bênção. Afaste-se do mal e faça o bem, e você sempre morará na terra prometida, pois o Senhor ama aquilo que é direito e certo e não abandona os seus servos fiéis. Ele sempre protege o seu povo, mas os descendentes dos maus serão destruídos. Os bons possuirão a terra prometida e sempre morarão nela. Eles dizem coisas sábias e sempre falam o que é direito e certo. Guardam no coração a lei do seu Deus e nunca se afastam dela. Os maus espiam os bons e procuram matá-los. Porém, o Senhor Deus não abandonará os bons nas mãos do inimigo, e quando forem julgados, não deixará que sejam condenados. Ponham a sua esperança no Senhor e obedeçam aos seus mandamentos. Ele lhes dará a honra de possuírem a terra prometida, e vocês verão os maus serem destruídos. Vi um homem mau, um dominador cruel, que era grandioso como um cedro dos montes Líbanos. Porém, um dia passei por ali, e ele já havia desaparecido. Eu o procurei, porém não pude encontrá-lo. Preste atenção nos bons e observe os honestos, e você verá que as pessoas que amam a paz deixam descendentes. Mas os que desobedecem às leis de Deus serão completamente destruídos, e os seus descendentes desaparecerão. O Senhor Deus salva do perigo os que são bons e os protege em tempos de aflição. O Senhor os ajuda e livra, e porque eles procuram a sua proteção, Ele os salva dos maus. Salmo 38. A ajuda de Deus no sofrimento. Salmo de Davi, em memória. Ó Senhor Deus, não me corrijas quando estiveres irado. Não me castigues no teu furor. As tuas flechas de dor me atingiram. Eu senti o peso do castigo da tua mão. Por causa da tua ira, estou muito doente. O meu corpo todo está enfermo por causa das minhas maldades. Estou me afogando nos meus pecados. Eles são uma carga pesada demais para mim. Por causa da minha falta de juízo, tenho feridas que cheiram mal e apodrecem. Estou muito abatido e encurvado e choro o dia todo. Estou muito doente, queimando de febre. Sinto-me profundamente abatido e desanimado. O meu coração está aflito e eu fico gemendo de dor. Ó Senhor, Tu sabes o que eu desejo, pois ouves todos os meus gemidos. O meu coração bate depressa, estou fraco, e os meus olhos perderam o brilho. Por causa das minhas feridas, os meus amigos não chegam perto de mim, e até a minha família se afasta. Os que me querem matar armam armadilhas para me pegar. Os que me querem ferir ameaçam me desgraçar e não param de fazer planos contra mim. Porém, eu finjo que sou surdo e não ouço. Eu me faço de mudo e não falo. Sou como alguém que não responde porque não pode ouvir. Apesar disso, eu ponho a minha esperança em Ti, ó Senhor. Tu, Senhor meu Deus, me responderás. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Não deixes que fiquem contentes com o meu fracasso, pois estou quase caindo e o meu sofrimento não acaba mais. Eu confesso as minhas maldades e os meus pecados, pois me deixo muito aflito. No entanto, os meus inimigos estão fortes e com saúde, e há muita gente que me odeia sem motivo. Aqueles que pagam o bem com o mal estão contra mim porque procuro fazer o bem. Ó Senhor Deus, não me abandones. Não te afastes de mim, meu Deus. Ajuda-me agora, ó Senhor, meu Salvador. Salmo 39. Sofrimento e confissão. Salmo de Davi ao regente do coro, para confissão. Eu disse: vou ter cuidado com a minha maneira de viver e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra, nem mesmo a respeito de coisas boas.
mas o meu sofrimento piorou ainda mais, e o meu coração ficou muito aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ficava. Então comecei a perguntar: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é passageira a minha vida. Quando é que vou morrer? Como é curta a vida que me deste. Diante de ti, a duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como uma sombra. Não adianta nada ele se esforçar. Ajunta riquezas, mas não sabe quem vai ficar com elas. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em ti. Livra-me de todos os meus pecados e não deixes que os tolos zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois foste tu que me fizeste sofrer assim. Senhor, para de me castigar, pois estou quase morrendo por causa das tuas chicotadas. Tu nos repreendes e assim nos castigas por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aquilo que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ó Senhor Deus, ouve a minha oração. Escuta o meu pedido. Não te cales quando choro. Como todos os meus antepassados, sou teu hóspede por pouco tempo. Desvia de mim o teu olhar, para que eu possa ter um pouco de felicidade antes que eu vá embora e não exista mais.